Salve turma, professor Samuca mais uma vez, já meio descabelado, sem voz nesse dia de gravação aqui que tá bem puxado, mas então eu já peço para você deixar seu like, se inscrever no canal. A gente está terminando esse assunto de matrizes, tá bom? Em C. Prometo, tem mais esse, mais um vídeo no máximo com exercício, então fique firme aí que tá acabando. Bom, vamos lá. Nós vimos então até agora como alocar e desalocar, só como alocar matrizes, né? Tanto 2D quanto 3D, de forma estática e de forma dinâmica. Tudo que a gente aloca estaticamente, o sistema operacional desalocará para nós no final do nosso programa, né? Nós não temos como desalocar o que foi alocado na stack, né? Ou seja, de forma estática. Agora, dinamicamente, nós vimos nos vídeos passados que cabe a nós, programadores, desalocar essas regiões de memória. Caso contrário, essas regiões de memória alocadas na heap, né? Ou seja, dinamicamente, só serão desalocadas também no final da execução do programa. E não é isso que a gente quer. Porque muitas vezes a gente vai alocar, por exemplo, uma matriz 2D, por exemplo, dentro de uma função, nós não vamos querer que ao final dessa função esse espaço de memória esteja ocupado, né? Sendo que a gente já usou essa matriz para fazer alguma coisa. Então, cabe a nós, programadores, sempre que for necessário, né? Sempre que chegar o momento para isso, desalocar as regiões de memória na heap, né? Sendo que for necessário no sentido de não estamos usando mais essa região, vamos desalocar, tá bom? É isso, tá? É que eu quero dizer. Então vamos lá. Nós vimos também nos vídeos passados que o comando para desalocar algo na heap é o free, onde a gente passa o ponteiro, que por sua vez está apontando para o endereço base desse bloco de memória. Então é como se a gente tivesse aqui, né? Vamos supor que a gente tem um vetor, né? Vamos chamar aqui um vetor V. Como a gente tivesse um vetor V aqui, ó, na heap, né, com vários elementos. Esse vetor, por sua vez, ele guarda o endereço de memória que está aqui, ó, né, do primeiro elemento, ele guarda esse endereço de memória, ele aponta para cá. E quando a gente dá um free, o que acontece? Por meio desse vetor que está apontando para cá, acontece que o sistema operacional vai desalocar essa região para nós. E a gente viu também que uma boa prática de programação é setar esse vetor para nulo logo depois, para ele não estar apontando para uma região que não é mais válida para nós. Nós vimos isso. Isso acontece quando a gente dá um free. E agora, pessoal, eu pergunto para vocês isso aqui. O que acontece nesse caso aqui, onde a gente tem que o M é um ponteiro duplo, né? É um ponteiro de ponteiro. Aqui dentro, né? O M0 é um ponteiro, né, de inteiro. E o valor aqui dentro é o inteiro, né? O que acontece se a gente fizer... Opa, só o inteiro. O que acontece se a gente fizer um free do M? A gente faz um free do M. Pensa aí. Isso funciona? Não funciona? Sim, não, porque o que acontece? Pausa esse vídeo, pensa um pouco, aí você retorna para cá. Muito bem, se você já pensou, a resposta é: isso funciona, né, em termos de execução, mas não vai fazer o que a gente quer. Por quê? O que nós queremos é desalocar tudo isso, né? Mas vocês lembram lá atrás que nós usamos, no caso, 3 caloques? Um caloque para cá, um caloque para cá e um caloque para cá? Se a gente usar um free só, olha só o que vai acontecer. O free, a partir do M, ele vai desalocar apenas esse vetorzinho aqui, ó. Porque o M está apontando para essa região de memória. Então, o free ele vai chegar, opa, eu tenho essa região de memória aqui, que começa aqui, eu vou desalocar isso aqui. Então, se você só fizer um free do M, vai acontecer que nós teremos essa memória aqui, ó, desses dois vetores, né, que correspondem às nossas linhas da matriz 2D, não desalocados. Isso aqui não vai estar desalocado. É isso que vai acontecer. Tá bom? Então, por mais que o free do M funcione, isso execute, ele não faz o que nós queremos, né, que é de fato desalocar tudo que nós estamos alocando. E uma outra regra de ouro que eu falei lá atrás, nos vídeos lá atrás, é o seguinte: nós estamos aqui usando, nesse caso, ó, 3 caloques, né? A gente usou um caloque para cá e usamos um caloque para cada uma das linhas. Nós fizemos 3 alocações na heap independentemente. Agora nós teremos que teremos que dar a mesma quantidade de free para desalocar todas essa matriz, ou seja, para cada pedacinho que nós usamos um caloque para alocar lá na heap, para cada pedacinho alocado na heap independentemente, nós teremos que fazer essa desalocação com o free. Então, nesse caso aqui, nós teremos que, de alguma forma, chamar o free 3 vezes. Então, vamos ver como que funciona. Aqui que está, ó, o código, ó, vamos ver o nosso código aqui. Então, é o seguinte, ó, começando desse vetor, ó, se a gente fizer um free daqui, ó, desalocar isso aqui direto, nós perderemos a referência para chegar nessas linhas. Então, a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que começar desse vetorzinho aqui
apagar esse vetor, depois apagar esse vetor, para depois, por último, apagar esse vetor, novamente. Se eu der um free direto no M inicialmente, eu apago isso aqui, ó, e eu perco esses ponteiros, ou seja, eu perco o endereço de memória para chegar nesses vetores aqui, né, nesses dois vetores que correspondem às nossas linhas, para apagar aqueles vetores, né, para desalocar a memória daqueles vetores. Então eu tenho que fazer o inverso. Eu vou primeiro acessar cada uma das linhas por meio desses vetores, vou apagar esses camaradas aqui, vou no próximo ponteiro, que corresponde à segunda linha, apago isso aqui. Agora que eu não tenho mais linhas, eu venho, aí sim eu apago essa região. Então eu tenho que seguir essa ordem. É justamente isso que está mostrando no código, ó. Se eu fizer aqui, então, ó, por exemplo, o i igual a 0, né? Então, para cada linha, eu faço o seguinte, eu vou na linha 0, né? Na primeira linha. O M0, eu dou um free no M0. O free não espera o endereço de memória da heap. O M0 é esse ponteiro aqui, ó. O M0 guarda o endereço de memória justamente para o começo desse bloquinho aqui que está na heap. Ele faz isso, né? Ele guarda esse endereço de memória aqui, que é o endereço base desse bloco. Como eu estou passando o endereço aqui, o que está acontecendo? Eu estou vindo aqui, simplesmente apagando, né? O free vem aqui e apaga essa região de memória aqui. Aí depois o i vira 1, igual a 1. O i vira igual a 1, eu estou acessando agora um free de M1. Assim, ó, o free de M1. Feito isso, eu estou passando o endereço de memória de qual bloco, né, na heap? Desse bloco aqui, ó. Então vou fazer até de outra cor. Vou fazer até de outra cor aqui, ó. Vou fazer de rosa. Eu estou passando esse endereço de memória que corresponde a esse ponteiro aqui. Então quando eu passo free de M1, eu estou passando o endereço de memória do começo desse bloco aqui, que é esse bloquinho aqui. E note que esse é um bloco independente, né, desse outro bloco laranja, porque ele foi alocado com outro calloc. Feito isso, eu estou desalocando esse bloco de memória aqui quando eu dou um free de M1. Feito isso, desaloquei todos os vetores que correspondem às minhas linhas, aí sim eu posso desalocar essa região aqui, né? Eu posso desalocar aqui. Aí sim eu dou um free no M, o M é esse ponteiro aqui, que aponta para o começo desse bloco, eu dou um free no M, eu apago esse camarada aqui, e por uma questão de boa prática de programação, para eu não ficar apontando para lugares que são inválidos na memória, eu faço o M agora ser nulo. Ou seja, quando chegar aqui, o M vai apontar para o nada. Então é isso que acontece. Você tem que, quando você aloca é como se você alocasse de fora para dentro. Quando você vai desalocar, você vai de dentro para fora. Você vai do mais interno, dos vetorizinhos mais internos que tem, e aí você vai voltando para trás. É isso que está acontecendo. E note que a gente lá, eu falei para vocês que nós chamamos, nesse caso hipotético, 3 vezes o calloc. Aqui nós estamos chamando exatamente 3 vezes o free, porque a gente chama o free quando o i é igual a 0 uma vez, quando o i é igual a 1 segunda vez, e nós estamos chamando o free aqui fora. Então estamos chamando exatamente 3 vezes o comando free para desalocar. É isso que está acontecendo aqui, tá bom? Aí, então o Batman aqui, ó, isso aqui deu certo, isso aqui está funcionando. Então vamos ver isso aqui na prática. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqueles programas nossos lá deixa eu mudar isso aqui para cá. Os programas lá de desalocar, né? Então eu tenho de matrizes 2D e 3D dinâmica. Então eu tenho aquele programa nosso, ó, que vai matriz 2D, tá? E faltou a parte de desalocar a matriz. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou para cada linha, então para cada i igual a 0, i menor que o número de linhas, i mais mais, eu vou dar um free no M de i. E note que eu poderia, né? Eu acho que no exemplo aqui eu fiz, ó, não, no exemplo eu usei chaves. Eu poderia, como é um comando só, eu poderia omitir aqui o abre e fecha chaves, né? Porque é um comando só, você já vai identificar que esse é o comando, mas eu gosto de fazer isso por uma questão de segurança mesmo, tá? Eu gosto de fazer dessa maneira. Depois eu venho aqui e dou um free no M, e depois eu faço que o M é igual a null, como uma boa prática de programação. Eu faço dessa maneira, vamos compilar para ver se dá certo. Então, ó, vou compilar aqui, ó, matrizes estáticas 3D, não, matrizes eu quero dinâmicas. Vamos lá para trás, aqui, ó, matriz dinâmica.c, vai gerar a matriz dinâmica, deu certo. Se eu executar aqui, ó, matriz dinâmica, deu certo, desalocou, não deu erro de
de código, né? Deixa eu mostrar para vocês agora como seria como seria no 3D, né? O 3D é um pouquinho diferente agora, né? Então deixa eu até copiar aquele desenho que nós fizemos no vídeo passado, que está tudo rabiscado, ó. Tudo rabiscado aqui. Talvez deixa eu fazer um outro desenho aqui que vai ser melhor. Então vou vir aqui, deixa eu criar uma nova página. Acho que eu tenho que trocar o background daqui, vou colocar um background plano. Então vamos lá, vamos pegar que a gente tem uma matriz tridimensional dinâmica, né? Então a gente tem isso aqui, uma matriz M, que é um ponteiro triplo, ela vai estar aqui então apontando, nesse caso hipotético aqui, para duas fatias, a fatia 0 e a fatia 1. Agora para cada um desses casos eu vou ter então aqui também duas linhas, um vetorzinho de duas linhas aqui, que seria o 0 e o 0. 0 e 1, né? Que 0 e 0? 0 e 1. Aí sim, cada um desses casos, eu vou ter aqui então um vetor, que vão ser as linhas, né? Vou ter um vetor, vou ter um vetor. É isso que a gente tinha. Aqui é a mesma coisa, né? Vou ter um vetor. Vou ter um vetor aqui. E aqui falta eu fazer só isso aqui, né? Isso aqui vai apontar para cá. Isso aqui vai apontar para cá. Muito bem, é isso que nós temos. E note que nesse exemplo hipotético aqui, onde nós estamos considerando duas fatias, duas linhas e 3 colunas, nós teríamos quantos caloques? Ou seja, quantas vezes a gente chamou o caloque para alocar blocos, blocos contíguos na memória heap? Nós chamamos aqui uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então a gente chamou dessa maneira, e seguindo justamente essa ordem, né? Então, quando a gente alocou, isso aqui foi o primeiro a alocar, segundo, terceiro, quarto, aqui foi o quinto, sexto e sétimo. Nós chamamos 7 vezes. Agora, pessoal, a gente tem que desalocar esses camaradas aqui. Então, como eu falei, a gente foi, nós fomos, né, do mais do topo até alocando os vetores mais internos, né, de tipos mais básicos, onde aqui são inteiros, né? O que a gente tem que fazer agora é, se a gente der um free no M, o M só vai desalocar isso aqui e vai sobrar toda essa região de memória para nós. O que nós temos que fazer é aquilo, né? A gente tem que desalocar primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse, e depois a gente desaloca esse. Então a ordem de desalocar agora, vamos fazer de laranja, tem que ser esse aqui primeiro, esse aqui segundo, esse aqui terceiro, esse aqui quarto, esse aqui quinto, esse aqui sexto e esse aqui sétimo. Tem que ser essa ordem. Essa é uma possível ordem para você desalocar de maneira correta. Então vamos fazer isso no código, né? Então vamos fazer isso aqui no código. Eu tenho meu código aqui, do matriz estáticas 3D, ó. Estáticas não, dinâmica 3D. Vamos lá. Então a primeira coisa que eu quero fazer é desalocar esse vetorzinho que corresponde né, a essa linha. A primeira linha, a linha 0 da fatia 0, é isso que eu quero. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Para cada fatia, eu quero acessar a fatia 0. Então, para cada fatia n menor que os slices, se você não está entendendo aqui esse código, volte a alguns vídeos ou pegue o código base. Eu fiz esse exemplo em uns 2 vídeos atrás, tá? Por isso que eu não estou perdendo muito tempo com ele. Então, ó, para aqui, ó, para cada fatia, então eu vou começar no 0. Começando com 0, eu tenho acesso a esse ponteiro aqui. Aí eu quero acessar esse ponteiro, eu quero dar um free a partir desse ponteiro aqui, né? Ó. Quem que é esse ponteiro aqui? Ó? Esse ponteiro, vamos fazer de laranja. Esse ponteiro aqui, laranja. Esse ponteiro aqui é o M00, certo? Eu quero dar primeiro um free no M00, é isso que eu quero. Então, para fazer isso, ó, como eu vou fazer isso várias vezes, para cada uma das linhas, eu tenho que iterar, estou iterando aqui, né? Então, vai ser agora para cada uma das linhas. Então, aqui é para cada fatia. Aqui não falta mais, né? Aqui vai ser desalocar. Deixa eu até colocar bonitinho aqui escrito, ó. Desalocação, não sei se existe essa palavra em português, mas a gente está inventando. Desalocação dinâmica de matriz, então, para cada fatia. E aqui é para cada linha. Para cada linha. Então, int i igual a 0 e menor que n rows, i mais mais. Agora sim, ó, nesse momento, 0 e 0 eu tenho acesso aqui, que é o k e o i. Eu dou um free no mk i.
Note que eu não preciso, ó, eu estou dando um free aqui, né? Ó, eu estou dando um free aqui. Então, nesse momento, quando o i for igual a 0, o k for igual a 0, o i for igual a 0, eu estou dando um free aqui. Eu não preciso setar isso aqui para null como boa prática, porque como eu vou apagar esse camarada aqui, vou apagar esse camarada aqui, não precisa. Eu só vou precisar setar como null que está mais externo, tá bom? Então, quando eu faço o mki, onde k é 0 e i é igual a 0, eu tenho acesso a esse ponteiro aqui, eu estou dando um free nesse camarada aqui. Ó. Então, é o primeiro que eu estou desalocando, estou apagando isso aqui. E existe esse ponteiro apontando para algum lugar, mas eu não vou me preocupar com ele agora. Aí eu estou inteirando internamente aqui, o i agora é 1, então agora eu tenho o i 1, né? O i está aqui, o i é 1. O mk, o M01 é exatamente esse, ó, M0 vem para cá, 1 está aqui, então eu tenho esse ponteiro, estou desalocando esse camarada aqui, foi o segundo, ó. Beleza, terminei, acabou o número de linhas, eu volto para cá, ele vai agora, terminando para cá, né? Uma vez que eu apaguei as duas linhas aqui, eu vou apagar esse camarada aqui, ó. Então, quem que é esse camarada aqui, ó? É esse ponteiro, ó, que é o M0. Eu quero apagar esse bloco de memória. Para eu apagar esse bloco de memória que está alocado na memória heap, eu tenho que passar o endereço do primeiro elemento dele, que é o endereço base do vetor. Então, eu passo ele, então eu dou um free do MK. Certo? Que esse aqui é o MK0. Um free do MK0, esse é cara. MK0 é justamente o início aqui, eu vou fazer isso agora. Apaguei. Isso está apontando para algum lugar, não me interessa, porque agora o K vai valer 1. Quando o K vale 1, a gente volta no loop, o loop I0, né? M10 vai estar aqui, ó, 1, 0. Eu vou apagar, então, eu tenho acesso a esse ponteiro. Eu dando um free, vou apagar esse camarada. O I vai valer agora 1. Tenho acesso a esse ponteiro, ou seja, M11, esse ponteiro, vou apagar esse camarada aqui. Quando eu acabei aqui internamente, eu quero apagar então o free do MK, que vai ser M1. O free do M1 é isso aqui, ó, ele está apontando para cá, que é exatamente o início desse bloco de memória que está na heap. Consigo apagar esse camarada aqui, vai estar apontando para algum lugar ainda, não tem problema, saio disso, dou um free no M, porque quem que é o M? O M é esse ponteiro aqui, que está apontando para o início do bloco de memória alocado que está aqui. Dou um free no M, vou apagar tudo isso, e agora sim, como uma boa prática de programação, eu faço o M igual a null. Porque eu quero que o M aponte para o terra, não aponte mais para nada. Faço isso. Muito bem, fizemos isso aqui. Deixa eu copiar isso aqui para ficar bonitão. Temos aqui a desalocação de matrizes. Eu vou fazer isso aqui no outro programa que eu não fiz, ó, que agora não falta mais, né? No programa 2D. Não falta mais. Então tá pronto, pessoal. Vamos compilar agora esse nosso programa 3D, que é afinal 3D. Muito bem. Vamos executar então matrizes dinâmica 3D. Não deu nenhum erro de compilação, funcionou, acabamos de fazer a desalocação dinâmica de matriz, né? De matriz dinâmica, né? Não é locação dinâmica de matriz, é alocação de matrizes dinâmicas, né? Senão o sentido é outro, né? De matrizes dinâmicas, é isso que a gente tem. Deixa eu corrigir aqui o código, né? O comentário que está aqui. Muito bem. Assim a gente fecha essa parte de desalocação e no próximo vídeo a gente vem agora, nós viremos com alguns exemplos, tá? E comentar um pouquinho sobre layout de dados, layout de memória, porque até então a gente está vendo que tem alguns buracos nessa memória, memória dinâmica, e vai ter casos que nós não vamos querer ter esses buracos de memória, tá? Então a gente vem com isso já para falar com vocês, tá bom? Então até o próximo vídeo.